É bom ter você aqui no nosso minuto de reflexão. Vamos refletir hoje um pouco, né? Faz tempo que a gente não se encontra e não conversa um pouco sobre a Bíblia. Tem pessoas que dizem que, eu não consigo entender a Bíblia. Tudo bem, eu vou dar uma dica importante para você hoje. A Sagrada Escritura, ela trabalha muito com a cultura judaica e princípios espirituais. Sobre a cultura judaica nós não vamos falar muito hoje não, mas vamos falar sobre princípios espirituais. Veja bem, o que são princípios espirituais? Primeiro que eles são eternos e eles regem a nossa vida. O mundo muda, princípios não. O fato de você não conhecer os princípios não significa que eles deixem de existir só pelo fato de você ignorar esses princípios. Por exemplo, um princípio espiritual que você conhece. Esse eu sei que você conhece. O homem colhe aquilo que semeia. Não é um princípio espiritual? É, realmente. Você pode escolher o que você vai plantar, mas você não pode escolher o que você vai colher. Se você viver uma vida de pecado, uma vida errada, uma vida longe de Deus, você vai colher aquilo que plantou. Quer goste, quer não goste. Mas eu vejo pessoas praticando justiça nessa terra e o bem que elas fazem não volta para elas. Olha, o problema é que você enxerga a vida somente nessa esfera humana. E muitas recompensas não serão dadas nesta vida, tá? Por exemplo, uma recompensa que é dada nessa vida, a Bíblia diz quando você dá uma esmola e deixa que todos vejam. Então as pessoas te louvam porque você é uma pessoa caridosa. Então você já recebeu a recompensa nessa vida, não vai receber na vida eterna. Se você semeia justiça nessa vida e não recebe nessa vida, você vai receber na outra, com certeza para a eternidade, o que é muito melhor. São princípios espirituais, nós conhecemos. Mas hoje eu vou falar de um que mexeu muito comigo e eu quero que você entenda. Segundo Reis, capítulo 4, conta um episódio interessante. Uma viúva chega perto do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu tinha a porção dobrada do espírito de Elias, e diz assim: o teu servo temia ao Senhor, ou seja, semeou justiça. Mas agora ele morreu, eu sou viúva, e por causa de uma dívida, tá? Eu não vou entrar em detalhes que dívida foi essa, mas seria até interessante, mas o vídeo ficaria longo. Por causa de uma dívida, o credor está à porta, e ele vai levar os meus filhos como escravos. Bom, uma viúva que não tinha NPS nem Bolsa Família, viveria pelo que os filhos plantassem e colhessem. Se os filhos fossem levados como escravo, a viúva ia morrer de fome. Correto? Tá. Bom, aí Eliseu diz para ela assim: o que você tem? A tua serva não tem nada. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente sempre fala isso, né? Não tem nada. Não, mas diga alguma coisa. Não, eu tenho um pouquinho de azeite e algumas vasilhas. Então você ajunta quantas vasilhas você puder, pega emprestado, fecha a porta atrás de ti. Ela fez isso e despejou o azeite em uma vasilha. A vasilha encheu, mas a botija não acabou. Então ele fala para o seu filho: traz outra vasilha. Ele trouxe, ela foi e encheu mais uma vasilha. Traz outra vasilha. Você já notou que o azeite está multiplicando, né? O azeite de uma botija encheu todas as vasilhas da viúva, e azeite naquela época tinha valor, tá? Você desculpa, eu estou tirando uma formiga do meu braço aqui. Parece ter uma correção de formiga, que aqui é roça, gente. É normal isso aí. Então, no fim da história, você já percebeu, a viúva encheu muitas vasilhas, até as emprestadas, com azeite. E ela falou, quando acabou a vasilha, acabou o azeite. Falou: Eliseu, o que eu faço agora? Você pega o azeite, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Provisão de Deus, né? Bonita história, não é? Bonita. Lê lá, 2 Reis, capítulo 4. Muito bonita a história. Tá, bom. Qual o princípio espiritual que está nessa história, afinal? Você percebeu uma coisa? Quando uma pessoa pegava emprestado, ela se tornava devedora. Devedor tem que pagar. Não é igual na nossa vida? Eu vou chegar lá.
o devedor tem que pagar. Mas e se ele não tivesse como pagar? O penhor ficaria. Às vezes o penhor era até a roupa do corpo, porque roupa naquela época tinha um certo valor. Mas se ele não tivesse, ou se o penhor não fosse o suficiente para cobrar a dívida, o que ele faria? Ele pegaria daquela pessoa a sua força de trabalho, entendeu? Então ele pegaria o quê? Os filhos. A sua força de trabalho era dada ao credor como o pagamento da dívida. Algumas vezes trabalhava até o ano do jubileu. Não vou entrar nesse detalhe. É bonito, mas não vou entrar nesse detalhe não. Mas enfim, os filhos daquela pessoa que devia se tornariam servos do credor. Você sabia que a escravidão negra no Brasil também foi baseada nisso? Te contaram na história da impressão que os portugueses chegavam lá armados na África, capturavam os negros. Não era nada disso, meu querido. Ai, mentiram para você, enganaram você, fizeram você entender tudo errado. Os negros já eram escravos lá na região da África onde eles viviam. Na verdade, eles chamavam de trabalhadores, servos. A palavra trabalhador naquela língua lá, na língua nativa da época, me perdoe, era sinônimo de escravo, trabalhador e escravo. E hoje também não mudou muito não, tá? Mas não vamos entrar nessa seara não. Mas eles já eram escravos e eles eram trocados por mercadorias, por ouro, por bens, por tudo que... Desculpa os bichos, gente, aqui tem muito bicho. Por bens, porque o escravo ele não detém a propriedade de si mesmo, ele serve a alguém. E esse alguém pode vendê-lo, pode trocá-lo, percebe? Então é daí que nasceu a escravidão. Sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. Tá? Aí você fala assim, não, você está errado, porque quando nas guerras antigas se capturavam as pessoas, elas eram feitas de escravas. Primeiro, nem todos eram feitos de escravos. Segundo, alguns sim se tornavam escravos. Mas sabe o que é isso? É espólio. É dívida. Dívida de guerra. Correto? Dívida de guerra. Então, dívidas nos tornam escravos. O outro ponto que eu quero que você preste muita atenção. Quem devia era... Isso é princípio espiritual, preste atenção nisso, você precisa entender isso. Quem devia era o homem que morreu. Ele morreu, a dívida veio por herança para a mulher. A mulher não possuía força de trabalho. Então, quem ia pagar a dívida? Os filhos. Então, a dívida, ela ultrapassa a sua geração. Pensa nisso. Muitas vezes você gera uma dívida, mas não é você quem pagar. Isso é um princípio espiritual que você precisa entender. Abraão pecou mentindo que Sara era a mulher dele. A descendência dele virou escrava no Egito. Adão pecou no Éden. Quem foi que sofreu as consequências do pecado, da dívida do pecado? É nós. Somos nós, querido. Somos nós. Adão já foi. Mas a dívida ficou pra gente. Então você que fala, eu não tô nem aí, eu faço o que eu quiser, eu não tô nem aí para a vida de pecado, é a sua descendência que vai pagar a sua dívida. Tá? Ela começa com você pagando, mas quando você morrer, a sua descendência, a dívida permanece. E a sua descendência pode estar se tornando escrava por causa do seu pecado, por causa da sua irreverência. É. Doenças, enfermidades, pobreza, suicídio, vícios, são heranças dos seus ancestrais e herança que você está deixando para as suas futuras gerações por causa da prática do seu pecado. É um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Mas agora vem uma boa notícia. Adão pecou, deixou uma dívida que era para nós.
Mas a Bíblia diz que também tinha a figura do resgatador. Quem é o resgatador? É aquele que paga a dívida. Olha que beleza. Alguém pagou a minha dívida. Então eu tenho direito novamente a ser livre. Sabe quem foi que pagou a sua dívida? Jesus. Ele morreu na cruz por você. Mas tem um detalhe. Você só vai ser resgatado se você aceitar o resgatador. Se você não aceita o resgatador, a dívida continua com você, meu querido. Não tem jeito. Olha que coisa profunda que eu estou dizendo para você. Será que você consegue entender isso? A dívida continua com você. Mas você precisa aceitar o resgatador. Aí você deixa de ser escravo das trevas e passa a ser escravo da justiça. Todo salvo, todo que teme a Deus, ele é escravo da graça, da justiça que há em Cristo. Não, eu não quero ser escravo de ninguém. Não tem escolha, meu querido. Ou você é luz ou você é trevas. Você não pode ser meio a meio. O meio é treva. Não existe meio, tá? Então, essa é a nossa condição. A Bíblia diz que Jesus rasgou a escritura de dívida que era contra nós e nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que bonito. É um princípio espiritual. E é bom você pensar nele e entender que a sua irreverência e o seu pecado vai custar para você e para as suas gerações. Pense nisso, fique bem e fique com Deus.